Olá, queridos irmãos de jornada terrena, que a luz e a paz do Senhor Jesus faça parte do nosso estudo em mais um momento aqui no nosso canal da Casa da Santíssima. Que Deus nos abençoe, que os espíritos trabalhadores da luz façam parte do nosso momento, nos amparando, nos auxiliando, para que da melhor forma possível nós possamos estudarmos juntos, graças a Deus. Queridos irmãos, nosso assunto de hoje é a reencarnação. A reencarnação, ela é muito discutida, muito estudada por todos nós, porque nós geralmente estudamos muito o Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Nos nossos centros espíritas, no nosso culto no lar, no dia a dia. Então é muito claro para todos nós essa questão da lei de causas e efeitos. Nós sabemos com muita clareza que muitas das nossas dores, das nossas dificuldades, ou praticamente todas, estão relacionadas à nossa semeadura do passado, não é? E muitas das dores atuais são frutos, muitas vezes, dos nossos equívocos nessa vida mesmo, não é? Que a posição da que nós ocupamos hoje em vida, muitas vezes nada tem a ver com o passado, com o que nós fomos em outras vidas, enfim, que nós já vivemos muitas existências, já que na nossa família muitas vezes estão problemas do passado, não é? Para se reajustar conosco, para que nós possamos nos reajustarmos com eles, não é? Enfim. Então isso é muito claro para todos nós. Mas o nosso estudo aqui hoje, ele vai nos dar uma outra visão, uma outra perspectiva da reencarnação. Porque essa visão nós já temos com muita clareza, não é? Às vezes a gente sente um pouquinho de dúvida, mas aí a gente refaz o nosso pensamento, fala, não, estou passando por isso, eu sei que é isso, mas que lá na frente tudo ficará bem, nós consertaremos tudo isso, enfim. Então, o nosso estudo, nosso encontro de hoje é para uma outra perspectiva, um outro olhar sobre a reencarnação. Ou seja, nós vamos trazer uma teoria aqui, tá? Que o espírito, criado simples e ignorante, antes do período da humanização, ele passa por uma série de existências e um processo de elaboração, de aperfeiçoamento, de individualização, aprimoramento até a humanização, transformando-se no espírito imortal que somos hoje. Então a gente vai ver que nós já estamos aí há milhões e milhões de anos nessa nossa trajetória. Não começamos na humanidade. Então a gente vai trazer isso aqui em pauta hoje, tá? E onde nós encontramos subsídios, onde nós encontramos argumentos para que a gente possa embasar essa nossa teoria? Bom, muitos livros, uma literatura muito vasta, mas nós utilizamos alguns aqui que eu vou relacionar aqui para os senhores e senhoras. Primeiramente, o Livro dos Espíritos, tá? Que é a nossa base da doutrina. A gente vai mostrar aqui algo muito interessante. No livro A Gênese, de Allan Kardec, tá? Trata essa questão. Nos livros de André Luiz, No Mundo Maior e Evolução em Dois Mundos, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz, tá? Esse livro aqui é O Perispírito, do Luiz Gonzaga, um pesquisador, tá bom? Essa obra é um livro fantástico, eu recomendo, quem tiver acesso, ler, muito interessantíssimo. Traz uma visão muito criteriosa, muito científica sobre a evolução do espírito, abordando as etapas do perispírito, tudo que nos acontece, enfim. É um livro muito bacana. E essa obra será a base do nosso segundo estudo, que complementa esse, que será o perispírito, tá?
Mas não dá para falar de perispírito sem antes apresentarmos a reencarnação, tá ok? Então, nosso estudo de hoje é a reencarnação e o próximo, o perispírito. Ambos têm muito embasamento nessa obra aqui. E não poderíamos deixar de citar e comentar essa grande obra da doutrina espírita, o livro de Gabriel Delany, A Reencarnação, editado pela Federação Espírita Brasileira. Tá? Esse livro aqui eu considero como uma obra-prima da doutrina espírita. Eu classifico esse livro como uma obra indispensável a toda pessoa que estuda, que busca a parte mais científica, com mais critério. Leia A Reencarnação de Gabriel Delany. É um livro fantástico, fabuloso. Bom, então são nessas obras que nós encontramos argumentos para o nosso estudo de hoje, a nossa teoria aqui, não é? E Emmanuel, ele nos diz o seguinte: do átomo ao arcanjo, eis a evolução, eis o processo espiritual. O que ele quer dizer com isso? Do átomo, a primeira molécula ali, que vai caminhando até o arcanjo, não é? Então, Emmanuel, ele de alguma forma nos mostra que nós não começamos aqui na humanidade, já como espírito simples e ignorante. Não, nós fomos aquele átomo, aquele sopro divino que caminhou por uma série de reinos até a humanização, transformando-se no espírito imortal, simples e ignorante, caminhando a nosso estágio hoje aqui. Mas lá na frente, seremos o quê? Como Jesus, um espírito puro. Lembra dele? Brilhe a vossa luz. Mostrando que todos nós temos essa luz. Simplesmente basta o quê? Um processo de evolução espiritual, de autoiluminação, para que essa luz realmente brilhe como a dele. Por isso, nós seremos um dia como Jesus? Sim, a categoria de espírito puro. Lembra lá no Livro dos Espíritos, questão 625? Qual o guia e modelo para a humanidade? Jesus. Mostrando que Jesus é o exemplo máximo aqui na Terra, em espiritualidade para todos nós. E nós que aqui estamos, que já trilhamos todo esse caminho aí que nós veremos, hoje somos espíritos imortais, a caminho da autoiluminação. Um dia chegaremos lá. Ah, mas quando eu vou chegar, Carlinho? Calma. Isso é um processo íntimo, não é? Para isso nós estamos estudando. Nós estamos aprendendo o Espiritismo, praticando o Evangelho de Jesus, para que a gente realmente consiga esse progresso, essa evolução espiritual ao longo aí do caminho, ao longo do tempo. Nós chegaremos lá, inevitavelmente. Queiramos ou não, todos chegaremos lá. E o grande pesquisador, escritor, o filósofo do Espiritismo, Leon Denis, ele nos diz o seguinte: a alma, ou seja, eu sou uma alma, sou um espírito encarnado, sou uma alma, não é? A alma humana, a alma, ela dorme no mineral, ela sonha no vegetal, ela agita-se no animal e ela desperta, ela acorda no homem. Veja que coisa interessante. A alma dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta na humanidade. E continua sua trajetória como espírito imortal até a angelitude, a autoiluminação. Muito interessante isso, não, meus irmãos? Aí alguns podem dizer assim: pô, Carlinhos, então eu fui uma pedra? Eu fui uma planta? Calma, vamos lá. Da mesma forma que você, que eu, nós não fomos um espermatozoide e um óvulo no momento da concepção, que gerou esse corpo aqui, que tem todo um sistema digestivo, respiratório, possibilita ao espírito se manifestar, não é? Progredir, evoluir. Da mesma forma que o espermatozoide e o óvulo não foi o Carlinhos
há 55 anos atrás, mas que a união do espermatozoide e o óvulo fecundado gerou as primeiras formas de vida, ali as primeiras células se desdobrando, progredindo, evoluindo, os primeiros órgãos, até gerar o feto, dando origem ao bebê, dando origem à criança, Carlinhos, o jovem, o adolescente, o adulto, hoje eu aqui estou. Percebe? Da mesma forma que você e eu não fomos um espermatozoide e um óvulo, simplesmente a união do espermatozoide com o óvulo gerou o nosso corpo, que é instrumento de trabalho hoje, de progresso do espírito. Você também não foi uma pedra, um vegetal, um cachorro, não. Mas o princípio inteligente, que foi aquele sopro de Deus, aquela molécula que Emmanuel classifica, que seria um átomo espiritual, é o sopro divino. Imagina, ele caminha por todos os reinos do progresso, os reinos mais inferiores da criação, se elaborando, se individualizando, se aperfeiçoando, até a humanização, transformando-se no espírito imortal para continuar o seu progresso. E como nós podemos entender isso realmente ligados à doutrina espírita? Vamos lá, no Livro dos Espíritos, na pergunta número 23, Allan Kardec pergunta o seguinte aos espíritos superiores: que é o espírito? Pergunta número 23. E a resposta dos espíritos superiores a Kardec: o espírito é o princípio inteligente do universo. Veja, então nós, espíritos, somos o princípio inteligente do universo. E na pergunta 190 do mesmo Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o seguinte: qual a primeira condição da alma humana na sua primeira encarnação? A alma simplesmente ensaia para a vida. Ela desabrocha para a sua vida espiritual, não é? Então a gente vai vendo que nos primeiros momentos que a alma é criada, como humano, não é? Ele simplesmente desabrocha para a vida. Ele começa a sua trajetória simples de único e ignorante. Não tem nenhum conhecimento, não tem débitos, não tem nada, não tem méritos. Ele simplesmente começa a sua trajetória. É aí na humanização, nos primeiros momentos da alma humana, que o espírito imortal começa a sua caminhada. E aos poucos, com a razão sendo desenvolvida, ele vai começando a sofrer a lei de causas e efeitos. É aí que está tudo aquilo que nós conhecemos hoje. Os momentos de dificuldades que nós passamos, os equívocos do passado, exatamente aí. Pela razão, os seres, né, os espíritos, eles vão infringindo essa lei de causas e efeitos. E aí gera tudo isso que nós passamos hoje aqui. Mas então, no primeiro momento da alma humana, do espírito propriamente criado aqui na humanização, ele é simples, de único e ignorante. A alma ensaia para a vida, não é? Os primeiros ensaios. E o período anterior à humanização? Kardec pergunta lá no mesmo Livro dos Espíritos, na pergunta 607, 607A, 607B e 608. Na 607, Allan Kardec pergunta o seguinte: você dissestes que a alma ela ensaia para a vida, é a questão 190, não é? No seu início. Onde a alma teria passado esse momento anterior à humanização, à humanidade? E a resposta dos espíritos: em uma série de existência que vocês desconhecem, em inúmeros reinos que vocês acreditam inferiores, antes da humanização. Veja, mostrando que a alma humana ela passa por inúmeras existências, se elaborando,
se individualizando, progredindo pouco a pouco, fixando aprendizados que ela absorveu ali, até a condição da alma propriamente dita. Até esse princípio inteligente que caminhou por todos esses reinos, transformar-se no espírito imortal, na alma humana, como nós a conhecemos, simples e ignorante. Mas para que serve isso, Carlinhos? Qual seria o objetivo diante da alma, esse princípio inteligente que deu origem à alma, passar por todos esses reinos? Muito bacana essa pergunta. É o seguinte: você pensa que tem que bombear o sangue nesse momento? Não, mas está fazendo, não é? Seu coração está trabalhando. Você pensa que tem que respirar nesse momento para manter suas células vivas? Não, mas está fazendo. Você lembra que tem que fazer a digestão do almoço? Não, mas está fazendo. Você lembra que tem que todo o sistema imunológico do teu organismo estar atento a vírus, bactérias? Não, mas está acontecendo. Isso nós damos o nome de automatização. Todas essas programações divinas que existem no teu corpo, fixados na tua alma, na tua mente, gravadas de alguma forma numa parte do perispírito, como nós veremos no próximo estudo, tudo isso é uma aquisição sua, é uma aquisição minha, é uma aquisição nossa, nas etapas mais rudimentares da vida, onde o princípio inteligente se elabora, se individualiza, evolui, progride até a condição de humanização, transformando-se no espírito imortal. Então, em cada etapa que esse princípio inteligente passa, ele absorve conhecimentos ali, ele absorve automatizações na sua caminhada devido àquela situação. Em algum momento ele constrói um sistema nervoso, em algum momento ele constrói uma coluna vertebral, em algum momento ele começa a ter uma certa inteligência rudimentar, como a gente vê em um cachorro, em um papagaio, em um macaco, não é? E em algum momento ele vai expandindo essa caixa craniana, absorvendo cada vez mais informações, mais conhecimentos, mais possibilidades, até estar apto esse princípio inteligente à condição de espírito, a alma humana. E isso acontece, essa grande transição do princípio inteligente, em mundos espirituais, não acontece na Terra. Então a Terra não foi o primeiro estágio nosso e certamente não será o segundo, não será o último, não é? Como os espíritos disseram a Kardec, todos os planetas são habitados. Então a gente sabe que a criação do Pai é imensa, é gigantesca, e inúmeras humanidades, inúmeros seres. Então veja, meus irmãos, que teoria bacana que a gente coloca aqui, não é? Graças ao ensino dos espíritos superiores, a pesquisa desses pesquisadores que nos relatam, que nos proporcionam uma visão detalhada de cada etapa que o princípio vai caminhando, vai se elaborando, vai se aperfeiçoando, até a condição de chegar na humanização, transformando-se no espírito imortal. Veja que coisa muito legal, muito bacana. Isso mostra a grandeza do Criador, que possibilita a todas as suas criaturas em todo o universo as mesmas condições de progresso, não é? Ninguém foi criado o arcanjo aqui e ninguém ficará como um átomo a vida toda aqui nos reinos mais rudimentares da existência, rastejando no jardim, né, como um vegetal, como um animal, não. Todos os seres progridem. E cada etapa dessa, que o princípio passa, são milhares e milhares de séculos, absorvendo aquele conhecimento, construindo essa automatização, para que ele possa construir algo mais superior à frente. E assim ele vai caminhando passo a passo, até a condição de humanização, transformando-se no espírito simples e ignorante, que vai fazer sua trajetória
até a angelitude. Então, do átomo ao arcanjo. Eis a escala evolutiva, eis a evolução. Olha que coisa linda, que coisa bacana. Isso, meus irmãos, é um convite ao Senhor, à Senhora, a todos nós, ao estudo da doutrina espírita, ao estudo em grupo do livro A Gênese, do livro dos Espíritos, das obras de André Luiz que aqui eu citei, não é? Isso é grandioso dessa obra fantástica que é a Reencarnação de Gabriel Delany, não é? E muitos outros livros de Leon Denis, Herculano Pires, não é? E outros pesquisadores. Isso tudo vai nos mostrando a grandeza da criação. E o Pai que o Senhor Jesus nos quis mostrar, não é? Que não deu privilégio a ninguém. Ah, porque Jesus é esse Filho de Deus iluminado. Não, ele é um espírito. Sim, ele é um espírito como eu, o Senhor e a Senhora que está ouvindo aí, como todos nós. Ah, mas é muito diferente. Sim, porque ele, Jesus, já se auto-iluminou. Já deixou para trás todos esses problemas que hoje nós passamos, na nossa atual circunstância aqui. É o nosso momento. Erros, acertos, corrige e melhora um pouquinho, e erra aqui, erra ali. Mas nós estamos o quê? Caminhando. Então o Senhor da vida possibilita do átomo ao arcanjo todos as mesmas possibilidades de progresso, de evolução. Isso é grandioso. Tem um amigo meu que é de outra religião e ele se interessa pela reencarnação, mesmo não acreditando, mas é uma pessoa que procura se esclarecer e eu respeito a crença dele, ele respeita a minha crença e assim deve ser, não é? Mas ele se interessa por saber sobre a reencarnação, tira dúvidas, mesmo ainda não acreditando. E ele questionou comigo, questionando sobre a reencarnação. Eu falei, olha, meu amigo, a reencarnação ela não começa na humanidade, não. Como assim? Eu falei, sim, você tem cachorro? Tenho, um cachorrinho e tal. Então, esse cachorrinho que é seu amiguinho da família hoje, amanhã, lá na frente, esse princípio inteligente passará por inúmeros estágios ainda, evoluindo, até receber a condição de se transformar no espírito imortal. E você, eu, anteriormente ao princípio, ao período de humanidade, nós já vivenciamos essas etapas, como princípio inteligente que caminhou por todos os reinos, se elaborando, se aperfeiçoando, se individualizando, até a humanização. Aí ele, nossa, mas essa teoria é fantástica. Eu falei, você encontra pai, não é? Aquele papai lá de cima é papai aí, não é? Que ninguém vai ficar tocando harpa no céu, nem vai queimar no fogo eterno. Pensa nisso. Aí ele, é profundo. Eu falei, sim, é para você pesquisar, é para você ler. Toma aqui o nome dos livros, até pela internet você acha, se você quiser eu te empresto. Pesquisa, não acredita no que o Carlinhos está falando, não. Pesquise, analise. É para pesquisar, é para queimar mufa, não é? Mas é muito mais bacana do que acreditar que morreu, vai para o céu ou vai queimar no fogo eterno. E aí? Eu acho que essa teoria desse processo evolutivo aí do ser é muito mais em acordo com o Pai do que a visão antiga do céu e do inferno, não é mesmo, meus irmãos? Então, esse é o nosso estudo desse nosso momento aqui hoje. Se tiver algum comentário, coloca aí. Se você está chegando no canal pela primeira vez, tem vários vídeos aí, se inscreva no canal. A gente está estudando o Livro dos Espíritos, tá? Tá no início do livro ainda. E esse, como eu falei, é o primeiro estudo de uma série de estudos de caráter mais científicos da doutrina, começando pela reencarnação. O segundo será o perispírito, que é o corpo espiritual. E aí teremos muitos outros, não é? Se há espíritos, enfim, mediunidade, muitos outros assuntos legais aí. Que Deus nos abençoe aos nossos esforços e que os espíritos da luz, trabalhadores do Senhor, fiquem conosco, nos amparando, nos auxiliando.
Muita paz, muita saúde para você e para toda a tua família, meu irmão. Que Deus te abençoe. Fica na paz. Graças a Deus.